Olá, pessoal. Eu me chamo Carolina, sou coordenadora de marketing da EasyCare e estou aqui para apresentar mais um episódio do nosso podcast, Eu Sou Easy. E hoje vamos falar delas, de nós, mulheres. Afinal, estamos em março, mês reconhecido mundialmente como o Mês das Mulheres. Um período marcado por homenagens, campanhas e reconhecimento à força, resiliência e à sensibilidade femininas. Mas junto com tudo isso, existe uma pergunta que talvez seja ainda mais importante. Como estão de verdade as mulheres? Como nós estamos quando o assunto é saúde mental? Porque falar sobre saúde mental feminina é falar sobre sobrecarga, culpa, autocobrança, silêncios e também sobre tudo aquilo que muitas vezes acaba sendo naturalizado na nossa rotina. Para esse bate-papo, trouxemos aqui dois dos nossos psicólogos parceiros, Larissa Guzmão e Amarildo Bombonato. O Amarildo está aqui porque, embora este episódio tenha como centro a saúde mental feminina, nós também queremos ouvir como os homens podem participar dessa conversa de forma mais consciente, sensível e responsável. Não para ocupar esse lugar, mas para ampliar a escuta e pensar em caminhos coletivos de cuidado. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem rapidinho aqui para gente. Olá, pessoal. Meu nome é Larissa, sou psicóloga clínica, faço atendimentos online já há pouco mais de 3 anos, uns 3 anos e meio. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, tenho formação em psicopatologia e também em terapia comportamental dialética. Eh, eu trabalho boa parte do meu público, né, assim, a maior parte do meu público são mulheres, e aí tem demandas diversas, tanto das mais básicas, né, mais comuns, quanto das mais, complexas também ali, que envolvem tudo o que nos afeta como mulheres, né, aquilo que chega diferente pra gente, a nossa saúde mental, então é isso. Bom, boa noite, né, todos. Eu sou psicólogo, né, eu atuo com a clínica desde 2017. Eu tenho pós-graduação em atendimento a pacientes terminais com abordagem da psicanálise e atualmente estou fazendo também uma pós em neuroavaliação, né, para tentar aproximar as duas áreas de alguma forma. E é bacana, né, o tema, porque parando para pensar, por exemplo, né, eu atuo na clínica desde 2017 e majoritariamente o público atendido são mulheres, né? Ainda a gente tem uma resistência dos homens à procura desse atendimento e é curioso que as mulheres procuram, né, de alguma forma ter esse autocuidado, mas é curioso a demanda subjetiva das mulheres na clínica, né? Então acho que isso é bem importante de ser destacado aí. Certinho, então, pessoal, obrigada, viu, pela mini build de vocês. Dois ótimos currículos, inclusive. Eu queria começar esse bate-papo, perguntando para vocês, porque dentro desse tema de saúde mental é muito recorrente a gente falar sobre a questão da exaustão, né? E eu acredito que quando a gente fala do público feminino, isso é ainda mais recorrente. Por que que é tão difícil para nós mulheres, para a gente admitir que a gente tá tão cansada, sobrecarregado, emocionalmente esgotada no dia a dia? Eu acredito que a gente tem uma ideia desde da infância, né, assim, que é construída desde que a gente é lá pequenininha, tanto diretamente ali primeiro pela família, né, as pessoas mais próximas da gente na primeira infância, mas ao longo do tempo também por parentes, colegas, conhecidos dos nossos pais, nossos responsáveis, de que a gente precisa estar sempre bem, de que a gente precisa dar conta de tudo. Então acho que isso vem desde pequena, assim, vem é uma construção, né, de que a mulher precisa dar conta de tudo e, principalmente na vida adulta, às vezes chega a ser romantizado, você dar conta de tudo, você conseguir ser a mulher, a mãe, a esposa, a profissional, então você é ótima, excelente em tudo, e ainda tem tempo para cuidar de você, para cuidar dos outros, então, acaba sendo uma rotina exaustiva para muitas mulheres, independente da quantidade de atividades que elas têm ou não, então se elas trabalham fora, se elas não trabalham, se elas estudam, se elas já são mãe, ou se elas já estão, né, numa idade mais avançada, então estão ali se redescobrindo,
tem a questão de não ter mais os filhos em casa, né, para as que foram mães, tiveram filho. Então acho que tem essa questão da sobrecarga exatamente por isso, tem essa questão de romantizar da mulher dar conta de tudo. É uma coisa construída, é uma coisa que a gente vê também muito recente nas redes sociais também, sendo valorizado, né, então de você ser muito boa independente do que você faz. Então, desde você ser a pessoa ali, a dona de casa que faz o melhor bolo até a melhor profissional. Então você tem que chegar no cargo de gerência, de direção, e você tem que estar lá entre as tops mulheres. Então, é muita coisa para dar conta, e tem essa questão, talvez, da facilidade, entre muitas aspas, das mulheres conseguirem fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ter alguma certa excelência em alguma coisa, só que são muitos pratinhos para equilibrar. É isso. Até tenho aqui uma pergunta que eu vou estender para o Amarildo também, que é como que essa lógica de multitarefa e autocobrança afeta a saúde mental, né? Que eu acho que está muito dentro disso que você falou, né? Essa lógica da multitarefa já é uma certa romantização, né? Dessa que a gente tem que dar conta de tudo. E Amarildo, o que que você acha que ainda falta? Como que os homens podem começar a olhar para essas demandas com mais atenção, né, dessa questão de colocar a gente como esse ser multitarefa que dá conta de tudo, mas às vezes a gente não consegue, chega uma hora que dá uma travada, né. A Larissa comentou, né, desse lugar estrutural, né? Eu estava até pensando da experiência do atendimento clínico, que é o lugar onde eu vou acabar falando muito, né? E eu acabo também atendendo crianças, né? E isso aparece no atendimento clínico de meninas, né? O quanto esse lugar, né, já aparece ali na infância e há uma discrepância muito grande quando comparado, por exemplo, no atendimento clínico com crianças, aí o público masculino, né? Então, acho que quando você me questiona assim, o que a gente poderia pensar enquanto é, intervenção, né, um lugar para atuar, talvez nessa parte estrutural possa ser um começo também, né? Então, algo que venha desde ali da infância, dessa desconstrução mesmo do que é feito de um lado e não do outro, né? Porque quando a gente imagina lá na frente o que vem depois, né, a divisão dessas tarefas, né, para que não tenha essa sobrecarga. Um outro público que aparece muito são mães, né? Então toca nesse lugar da maternidade que cai apenas de um lado, né? Então falar de maternidade não é apenas falar da mãe, né? Então é também falar do pai, né, dos envolvidos desse cuidado. Então acho que isso é fundamental, olhar a estrutura como um todo, né? Acho que pode ser um lugar de intervenção bem importante aí, dentre outros fatores, né, que a gente poderia imaginar, mas a estrutura fundamental, né? Acho que desde pequenininho a gente já incutir nos meninos, né, esse senso de que eles também têm que ajudar em casa, algumas coisinhas assim mais simples, que às vezes a gente eu não eu vou fazendo e nem percebo se meu marido parou para fazer a parte dele, sabe. Eu vejo e já vou fazendo, já é automático, né, a gente já vai no automático. E aí eu queria aproveitar e perguntar para vocês uma pergunta que eu achei bem interessante. Em que momento a força, essa força que a gente fala sempre da força feminina, né, principalmente agora em março, ela deixa de ser potência e passa a virar exaustão? Eu acredito que principalmente quando você não consegue dar mais conta de tudo que você se propõe a fazer, e aí antes mesmo do julgamento das pessoas, que às vezes nem vem, né, às vezes é só o nosso mesmo, você tem esse julgamento próprio, então você se julga, tem uma autocobrança, isso só piora, porque você fica ali ruminando muito o que você não conseguiu fazer, você tem a ruminação dos pensamentos, dos comportamentos que você fez, que você não fez, então vira uma grande bagunça, digamos assim, mental, e você não consegue nem executar, e tem a exaustão além da física mental também, né. Então acredito que, falar sobre isso, principalmente para ter os pontos de atenção, né, das mulheres terem, é isso, assim, quando você está se cobrando demais, quando é uma coisa que, não necessariamente vai dar tudo errado ou vai desmoronar se você não fizer. A busca pela excelência o tempo todo por tudo também, então você começa a ver ali que
não vai dar para fazer e você vai se esgotar e vai ter, de fato, essa autocobrança. E por que que a gente se cobra tanto, será, né? Porque acho que é uma coisa que é estrutural também, né, Amarildo? Eu acho que a sociedade tem essa eu vejo muito na mídia, né, a gente compara muito as mulheres, não que isso não aconteça com os homens, mas eu acho que talvez em categorias diferentes ou em níveis diferentes. Sim, concordo. Acho que quando a gente para pensar a comparação, né, vários sentidos, desde a imagem a cobranças, né, do tipo profissional, né, de conquistas, o teor comparativo é um peso muito grande, assim, quando a gente para pensar, né, nesse público, novamente, quando aparece no atendimento clínico, né, essa demanda. E novamente, eu acho que se não houver uma mudança da forma como isso é estruturado desde o início, é um trabalho que é duplamente mais complicado, né? Enfim, vejo dessa forma. Sim. É, eu ia perguntar para vocês, inclusive a gente falou agora de culpa, de sobrecarga, e a gente aqui na Scare fala muito de autocuidado, né, que é uma coisa fundamental, né, autoconhecimento, autocuidado, mas eu tenho a impressão que apesar da gente falar muito mais desses assuntos hoje em dia, o autocuidado ainda é talvez um artigo de luxo para muitas pessoas. O que que vocês acham? Sim, sem sombra de dúvidas tanto diretamente ali do que é personalizado para cada pessoa, com a sua vida, com a sua rotina, quanto o que seria o ideal, né, tanto que é idealizado, que algumas até conseguem, mas é difícil até o mínimo, né, então você conseguir ali parar 15 minutos, 30 minutos e pensar em você, né. Acho que pensar também e aí ficaria uma recomendação para as mulheres de pensar que o seu momento de autocuidado é importante, tanto quanto o momento que você está cuidando do outro, e principalmente para que você esteja ali para conseguir cuidar do outro, né. Então, pequenas negligências que a gente faz na nossa vida, na nossa saúde, na nossa rotina, então sono, alimentação, atividade física, pequenas coisas que a gente faz ali no dia a dia são além uma forma da gente deixar de se autocuidar ali na base, digamos assim, entra também a questão de que em algum momento você vai parar, né, o seu corpo não vai aguentar, você não vai conseguir, nem estar ali para cuidar de você, nem do outro. E aí você para por um tempo maior também, né, porque se você para, por exemplo, por uma doença física ou mental, você vai ficar parada por bem mais tempo e não vai conseguir cuidar dos outros também. Mas eu acho que é muito isso de não olhar tanto para quando você está cuidando de si, você ajuda também a ter mais forças para cuidar do outro, não ver o autocuidado como uma questão egoísta, né, então tem algumas mulheres que têm essa ideia de, um tempo que é para mim, então, né, que eu estou descansando, que eu estou vendo uma série, que eu estou lendo um livro, que eu vou fazer um cabelo, uma unha, que eu vou fazer uma atividade física. Eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, da casa, do trabalho, do meu esposo, para o meu esposo, para os meus Mais filhos. produtiva, né? Sim, tem essa questão também, coisas mais produtivas e sempre focado ali muito em produzir, ter resultados, em dar o checkzinho ali no fim do dia nas tarefas, nas metas, mas pensar assim, a que preço que você chega no fim do dia, que preço que você chega no fim da semana. Então, eu acredito que entra esse ponto, assim, de às vezes o olhar muito o autocuidado também como um egoísmo, você não conseguir entender que algumas coisas são básicas e que são necessárias, então você precisa fazer para ter ali um funcionamento minimamente, né, ali dentro da normalidade, tanto para você quanto para as outras pessoas também. Exatamente. E Pode eu falar. penso que talvez nesse ponto do autocuidado é pensar, né, de alguma forma, trabalhar nesse ponto que o cuidar, né, o parar para cuidar também é produzir sobre algo. Porque quando a gente imagina esse lugar de uma produção sempre constante, né, que a mulher sempre está nesse lugar, é sempre em outros aspectos, né? Então, a companheira, a mãe, né, a cuidadora de outros familiares, muitas vezes,
a que trabalha fora e em casa, então sempre produzindo, mas é esse parar para cuidar também é produzir, né? Assim como, sei lá, quando a gente fala para pacientes, né, do fazer nada também é produzir algo, né? Então é mais ou menos isso, né? Então o autocuidado também é produção de algo muito importante para não paralisar, né? E pegando esse gancho, eu já vou entrar então a gente falar de saúde mental feminina no ambiente de trabalho. O que que as empresas ainda precisam compreender sobre a saúde mental feminina? Vocês acham que tem algum ponto específico que a gente ainda bate cabeça ali com eles, que não adianta, eles não conseguem enxergar que existem todas essas questões, essas diferenças que a gente está colocando aqui? Acredito que a questão de uma rotina ali, quando é estabelecida, né, quando você começa o emprego na empresa, ou quando você já está há algum tempo, você faz uma mudança de cargo ou de setor, para as mulheres geralmente funcionam melhor, não para a maioria, né, mas talvez para uma boa parte, a questão de ter uma rotina ali bem organizada. Então, se ela já sabe que ela tem um horário de entrada e de saída, e ela tem ali algumas tarefas para dar conta, né, durante o dia. E talvez ela não tenha tanta flexibilidade, tanto no antes quanto no depois, ou em alguns outros dias, para poder estar ali, né? Então, acho que o primeiro ponto seria esse, assim, de conseguir entender a rotina, o quanto que é importante e de valorizar isso, né? E aí é no geral, tanto para homens quanto para mulheres, que você tem uma vida além do trabalho. Eu acho que a questão também da compreensão, e principalmente do acolhimento, porque nem sempre você vai conseguir ali ajudar de fato, né? Então, mas pelo menos acolher e tentar entender. Então, quando a mulher tem uma emergência com ela mesma, com o filho, com o familiar, às vezes com uma mãe, com o pai, com o esposo, entender que às vezes ela é o pilar, né? Como a gente sabe que são as mulheres que comandam muitos lares, então ela é a pessoa, o contato de emergência, ela é a pessoa que vai precisar sair, ela é a pessoa que vai precisar estar presente em algum outro local. E aí, mesmo quando as empresas não conseguem fazer essa liberação, né, então de eu não consigo liberar, eu não consigo negociar com você algum dia, algum horário, ou alguma tarefa, mas ter ali a questão do acolhimento, de que é diferente, né, para as mulheres, principalmente quando elas são a fonte principal de renda da casa, ou são a única fonte. Então, tem essa questão de que ela tem que lidar com algumas outras coisas também, e ajuda a entender as empresas, né, assim, né, gestores conseguirem entender essa diferença, mesmo que nem sempre, como eu falei, eles possam ajudar tanto. Eu acho que falta mesmo a gente fazer porque a gente tem essa cultura da separação da pessoa física, pessoa jurídica, né, só que muitas vezes não tem jeito, né, no trabalho, principalmente as mulheres que são mães, né, a gente vê que elas lutam muito com essa questão. Existe, muita empresa que às vezes não quer contratar por conta que está em idade fértil ou então saiu de licença maternidade, quando volta acaba perdendo o emprego, mas é muito complicado, realmente é muito complicado. E vocês acham que tem alguma mudança prática bom, você já falou algumas, né, Larissa, mas teria mais alguma, Marilda, alguma mudança prática que você acha que os gestores e a liderança masculina poderia contribuir? Parando para pensar alguma mudança mais prática e talvez a gente possa até pisar num campo mais idealizado também, né? Mas acho que montar, né, algum tipo de rede de apoio mesmo, né, considerando toda essa integridade, né, da mulher em si, porque não somente olhar para ela quanto a trabalhadora, né, aquela que está ali prestando serviço à empresa, mas também essa que tem todo esse aparato por trás, acho que pode ser um começo, porque daí a gente está olhando para uma perspectiva até de escuta desse público, né? É, porém, a gente fala de mundo organizacional daí, né? A gente sabe o quanto complicado também é pisar nesse terreno. Então, por isso que talvez olhando um pouco mais dessa perspectiva mais idealizada, porém, é possível, né? Eu acho que pode ser um começo, né, para despertar isso de alguma forma.
E antes de seguir, né, eu trouxe aqui no até na pauta que eu enviei para vocês, a gente vai precisar falar um pouquinho desse tema que é muito importante, mas é muito sensível, que é a violência contra a mulher. Eu estava dando uma pesquisada e os dados mais recentes, eles mostram que os números de feminicídio, eles triplicaram nos últimos 5 anos, né, crescendo 3,49% em janeiro deste ano. São números que mostram que essa violência ela não está diminuindo, e falar de saúde mental feminina também é falar de medo, silenciamento, trauma e urgência de construir os espaços mais seguros, como a gente estava falando, no ambiente de trabalho e fora dele, né, é claro. Eu gostaria de saber, quando a gente fala sobre saúde mental feminina, por que também é importante falar sobre violência contra a mulher? Acho que a violência é um dos maiores traumas, assim, estruturais que existem, né, que tem, pelo menos que a mulher pode viver, e aí para todos os tipos de violência. Mexe muito com a autoestima, né, da mulher e de quem ela é, de quem como ela se entende como pessoa. Então acredito que, principalmente, assim, falando em ambiente de trabalho, né, que talvez o que mais ocorra seja uma violência, verbal, né, então um assédio moral de acontecer, ter a ideia de que essa mulher pode estar fragilizada, de que ela pode estar vulnerável, tanto por uma violência que aconteceu em de qualquer tipo, né, em qualquer momento da vida dela, quanto que já aconteceu no local em que ela está também, né? Então, mesmo que isso tenha sido tratado da melhor forma possível, e a gente sabe que, né, infelizmente, nem sempre é assim, mas mesmo que tenha tido todo o apoio possível, entender que tem ali uma questão do trauma, até onde aquela mulher conseguiu lidar com aquilo, o quanto que ela está vulnerável, né, para algumas situações, e o quanto que como que essa vulnerabilidade também é vista, pelas pessoas, né. Então, principalmente no ambiente corporativo, como isso é visto, se isso é usado de alguma forma contra a mulher, para trazer, assim, né, mais à tona o que as pessoas já sabem que acontece, o que aconteceu. Então acredito que falar sobre isso e entender que podem ter alguns pontos sensíveis para mulheres que sofreram qualquer tipo de violência em momentos diferentes, né, numa rotina, numa empresa, né, numa rotina ali no dia a dia corporativo, possam ter alguns pontos sensíveis que nem todo mundo consiga ver. Então acho que ter esse olhar para conseguir entender, né, para conseguir saber como falar, deixar as portas abertas para também uma escuta, um acolhimento, talvez ajude nesse sentido, para conseguir ali ajudar também, né, como a gente falou, essa mulher que não separa ali a pessoa física da jurídica, ela não separa o trabalho, a profissional da pessoa, então seria mais ou menos isso. Você quer falar, Marildo? Sim, acho que só voltando nesse ponto, no ponto anterior, até para fazer um link com o que eu estou pensando aqui, quando eu comentei Uhum. que às vezes talvez ofertar uma rede de apoio, né, um lugar de escuta, talvez fosse um espaço para se ofertar o mínimo, né, e que daí toca nesse ponto de um espaço mínimo não violento, né, porque daí falar de tudo isso, né, não porque a saúde mental da mulher está intrinsecamente ligado a tudo que é violento, né? Desde a infância ao ambiente corporativo. Então, a gente falar disso, a gente tem que falar sobre a violência contra a mulher. Né? Não tem como falar de uma coisa desassociada da outra, porque está ligado, né? Então, eu acho que é impossível a gente falar de um tema e não tocar em outro, né? E automaticamente vice-versa, né? Perfeito. E aí eu vou aproveitar e já te perguntar, para vocês 2, mas vou começar pelo Amarildo. Muitas mulheres demoram para reconhecer que estão em situação de violência, porque a gente tem vários tipos de violência, né. Por que que isso acontece? Nossa, aí a gente toca também num ponto, assim, extremamente diverso, né, porque
Por medo, acho que isso pode inaugurar, assim, né, várias vários momentos da vida, né, provavelmente desde a infância à vida adulta, o medo é muito presente. Ou por conta também de entender que aquilo, né, não é natural, não é saudável, né, leva-se um tempo, às vezes, para se desconstruir muita coisa, para se montar uma rede de apoio, né, porque é muito solitário, né, esse momento. Culturalmente falando, né, lida-se com muitas coisas ali também, né, do tipo, mas isso não era normal até aqui, isso não é natural de estar acontecendo, né? E o ambiente de trabalho, a gente percebe isso em relacionamento, a gente percebe isso em convívio familiar, a gente percebe essa estrutura. Então é uma coisa que vai se repetindo e vai ganhando camadas, né? Então a gente acaba trabalhando num lugar de ir limpando, né? Quase que como alguém que está trabalhando com um pincel, um trabalho muito delicado até que isso faz sentido e aí a procura da ajuda acontece, né? Outras movimentações acontecem, tomadas de decisão, mudança, né? Mas é um trabalho bem assim processos, né? Porque é tudo muito interligado, né? Não é uma coisa simples. Aí eu acho até que já faz um gancho com a minha próxima pergunta, que era sobre como é que os homens podem participar dessa conversa e tornar os espaços mais seguros, mas acredito que vocês, se quiserem complementar, mas vocês falaram bastante já. Eu acho que essa questão estrutural, né, a Marildo, Larissa, eu acho que é a questão mais forte, porque a gente tem um negócio ali que está muito entranhado, e aí é isso que o Amarildo falou, é um trabalho de formiguinha, né, é um por um, uma criança por vez, um menino por vez, eu acho. Sim. E entra nesse ponto, assim, de, homens no geral, né, outras mulheres também, mas de homens no geral, independente do papel que ele ocupa ali na vida da mulher, dele poder ajudar. É até uma questão para as crianças também, né? Então, como a gente tem ensinado as nossas crianças, tanto as meninas quanto os meninos, a como lidar também com isso. Mas talvez o homem ter esse lugar ali de escuta, de conseguir escutar sem querer trazer tantas soluções, né? Porque nem sempre ele vai ter ou conseguir, às vezes realmente é só um ponto de ter um local seguro para você falar, para você poder se expressar, para que você seja ouvida. E isso tanto, né, em qualquer âmbito, como também no âmbito corporativo, né? Então, na empresa, um colega de trabalho que pode estar ali ouvindo, pode tentar ajudar, né? Entender se ele pode ajudar com alguma coisa. E às vezes é exatamente uma conversa, uma escuta. Então, de ir entendendo ali com a mulher como que é para ela, até para ele também conseguir entender, os homens conseguirem entender se a mulher tem dimensão, né, do que ela sente, de como ela se sente, do que ela está passando, se ela já consegue nomear o que ela sente, se ela consegue nomear o que aconteceu, né, se ela já tem tanto esse conhecimento, né, já ali mais consciente, quanto dela também conseguir expressar isso. Quando a gente imagina o trabalho, né, que poderia ser feito nas duas frentes, né, tanto na frente, sei lá, olhando para a infância como lugar onde está tudo enraizando de alguma forma, né, e também um trabalho onde já está enraizado, né, então nos adultos, nos homens, né, olhando o caráter de outras gerações, né, então não somente ali nesse início, que é um tipo de trabalho, e também intervenções, projetos, enfim, que possam ser executados nesse outro lugar, né? Lá na frente, já onde isso já está enraizado. Até estava vendo aqui uma outra pergunta que eu acho que conecta também, que é, eu ia perguntar para vocês como que a gente pode criar espaços seguros, e eu ia perguntar para vocês também, por que que as mulheres têm tanta dificuldade em pedir ajuda. Aí eu pensei em conectar as duas e perguntar para vocês: será que as mulheres têm dificuldade de pedir ajuda porque elas não se sentem seguras? Porque os espaços não são seguros para tanta vulnerabilidade, né, para se expor tanto. É um ponto,
Acho que é bem importante se levar em consideração, tanto dela inicialmente se achar já fraca, né, e vulnerável, então ela não a própria mulher não conseguir falar para outra pessoa, ter algum medo, alguma vergonha ali, e também por isso, que às vezes ela pode até, conseguir falar e conseguir pedir ajuda e conseguir mostrar a sua vulnerabilidade, mostrar que ela tem erros, que ela é é é fraca, né, em alguma coisa, que ela precisa melhorar em algo, mas ela já pensa que isso pode trazer consequências negativas para ela, tanto no presente quanto no futuro. Então acho que tem esse ponto do pedir ajuda, né, de o quanto que, eu vou me mostrar ali vulnerável dentro do que as pessoas esperam, né, então de me mostrar humana, ou se eu vou acabar me mostrando vulnerável demais e humana demais a ponto de, tanto eu me sentir quanto as pessoas validarem que eu não sou adequada para este lugar, já que eu não dou conta, não consigo, já que eu tenho algum medo, tenho algum receio, tenho uma insegurança. Então eu acredito que esse seja um ponto principal. Eh, e também talvez de entender que os outros não possam ajudar. E aí entra naquilo que a gente falou lá no começo, né, de dar conta de tudo. Então, se eu dou conta de tudo, eu vou me resolvendo por aqui mesmo, eu não preciso pedir ajuda. Então, às vezes até o entendimento de precisar pedir ajuda, porque eu sempre dei conta, não é nenhuma novidade, mesmo que seja uma situação nova ou diferente, eu vou pelo menos tentar, e aí leva para esse caminho, sobrecarga, de exaustão. Então acho que esses 2 pontos, pesam muito, né, de se eu consigo reconhecer que eu preciso de ajuda e se eu posso pedir ajuda, se eu de fato estou num ambiente seguro para isso. Uhum. E acho que além desse ambiente, seguro, uma outra coisa que eu fico pensando é que muitas vezes essas mulheres, elas se pegam numa posição de, pela primeira vez, né, elas se olham de um lugar frágil, né, podendo estar nesse lugar, e do que eu faço com isso, né, agora? Óbvio, né, parte disso numa análise, né, você dá conta ali, mas e o que eu faço agora com isso para fora, né, nas minhas outras relações, que tomada de decisão que eu acabo tendo, né, então isso também é um ponto muito conflitante para a mulher, né, então acho que vale ressaltar isso. É, é uma dicotomia, né, a gente precisou buscar, esse lugar e mostrar essa força, mas ainda existe toda essa pecha do sexo frágil que acaba levando a gente para um lugar estereotipado e não muito seguro, né, muitas vezes. E então eu vou aproveitar e perguntar para vocês como que é uma pergunta também meio complicada, eu acho, mas dentro de tudo isso que a gente falou, como que a gente pode tentar ser mais gentil conosco? Porque parece que a gente está sempre nessa corda bamba, né, de: "Ai, não, ou eu sou muito forte, muito durona, ou não, eu estou sendo muito frágil, eu estou chorando muito". Como que a gente, chega num equilíbrio? Ou tenta pelo menos, né? Eu resumiria em uma palavra como autocompaixão, e é uma coisa bem difícil da gente ter, principalmente para que a gente se acolha primeiro, então a gente, né, tenha realmente essa questão de se acolher, de entender e de aceitar, né, que também é uma outra coisa bem difícil, que é de você aceitar quem você é ou como você está, né, naquele momento, os recursos que você tem, o que você pode, o que você não pode fazer, mas tentar praticar a autocompaixão, tentar aceitar ser mediana, né, ou como algumas pessoas falam, ser medíocre, então ser medíocre sim, e que está tudo bem em relação a isso. E principalmente, quando você consegue praticar autocompaixão, que é bem mais fácil a gente praticar isso com os outros, a gente ter compaixão pelos outros, você também consegue aceitar melhor, entender melhor como você está, do que você precisa, então, da ajuda que você precisa, e conseguir também locais seguros, porque a gente sabe que, apesar disso, você não vai conseguir dar conta sozinha. Então, você ter um local seguro, com familiares, com amigos, na terapia. Então, você tem um local seguro também para você ser vulnerável,
que você não vai conseguir, mesmo que você ache que vai, ou que até hoje deu conta, né, mas não totalmente bem, de todas as situações e de lidar emocionalmente com tudo que acontece, que já passou. Então pensar nisso também, encontrar em pessoas, locais seguros para que você possa ser vulnerável, porque de fato a gente não consegue ser com todas as pessoas em todos os momentos, mas Uhum. acho que o caminho da autocompaixão ajuda nesse começo. Eu penso muito na palavra, não sei, é uma hoje em dia acho que tá junto, né, autoestima, né. Quando a gente fala de autoestima, a gente fala de autoestima como se fosse com L, né, de uma coisa alta, mas na verdade não, autoestima é com U, é você do jeito que você conseguir, né, se olhar, se respeitar, eh ter isso que você falou mesmo, autocompaixão, empatia por você mesmo, porque é muito mais fácil a gente ter pelos outros, né, quando a gente olha de fora, acaba sendo muito mais fácil, por incrível que pareça, né. Quer falar alguma coisa, marido, desse tema? É, não, eu só ia dizer que acho que essa pergunta era uma pergunta muito de vocês, né. Talvez se eu fosse pontuar algo que seria eu tenho que falar dos homens, né, dessa posição, não inclusive da posição do terapeuta, da parte profissional, acho que a gente poderia contribuir, né, voltando para aquela conversa da estrutura, né. Eh, Uhum. não sei, né, imaginar um cenário em que a gente consiga estruturar algo em que a gente venha auxiliar vocês, né, de um lugar que a gente falha muitas vezes, né, falta muitas vezes, sendo menos violento, né, olhando para esse lugar que é fazer muito, né. Então acho que começar por aí olhando do nosso lado, né, porque essa pergunta não me arriscaria a responder de vocês, né, tem que escutar, né. Enquanto vocês falavam e você falava, eu pensei me veio na cabeça a palavra julgamento, né. E a gente como mulher, a gente se julga muito as outras, né, existe meio essa cultura de que uma mulher compete com a outra, mas eu sinto que existe um julgamento masculino muito grande também, né. Existe também essa história de que os homens não competem entre si, que só as mulheres competem entre si. E talvez sejam competições diferentes, mas eu acho que existe um olhar de julgamento masculino, né, acho que principalmente na esfera heterossexual, muito grande, principalmente se a gente for falar de aparência, né, aparência, idade, tudo isso entra um pouco. O que que vocês acham? Não, eu concordo, né, principalmente nessa esfera hétero de fato, né, porque, ah, acho que essa cobrança acontece dentro da nossa própria esfera e se estende muito à outra, né. Então, sim, eu acho que quando eu comentei agora há pouco, né, desse ser menos violento, acho que toca um pouco nesse lugar, né, de qualquer coisa que vá contribuir para uma violência, sendo ela qualquer, né, subjetiva ou não, né. Então, sim. E redes sociais e internet estão bombando nesse sentido, né. Comentários, então, é uma coisa complicada, né, Larissa? Sim. E aí fica também um alerta, né, assim, de como lidar também com isso, é de às vezes sair um pouco das redes sociais, né, para tudo que a gente falou um pouco aqui. Tanto que envolve a cobrança de outras pessoas, sejam de mulheres ou de homens, ou da autocobrança também. Talvez você não está satisfeito, né, as mulheres, especificamente, não estarem satisfeitas com quem elas são e com o que elas possuem, os recursos e onde elas estão na vida hoje, porque tem muito essa comparação, né, acho que na internet tudo muito bonito, tudo muito arrumado, então as pessoas todo mundo consegue tudo o que quer, no momento em que quer, então está todo mundo com uma ótima carreira, viajando muito, fazendo todas as coisas que gosta, conquistando todos os bens materiais e sonhos e metas E possíveis. só você em E casa pagando boleto, né. exato, só você que Acontece. não consegue, só você que não consegue fazer o mínimo. Então ter essa ideia também de, sair um pouco das redes sociais para você conseguir se acolher, você conseguir olhar um pouco para a sua vida.
parar, né, um pouco, principalmente quando você estiver muito, assim, acelerada e com muitas tarefas, com muitas coisas. Então conseguir entender o porquê que eu estou correndo, se eu realmente preciso estar correndo, se eu sei o motivo para isso, né, por que que eu estou fazendo, se tem um motivo real meu, né, tem um fundamento, tem um objetivo, uma meta para isso. Então, ter esse cuidado também de, eh, o que que eu consumo, né, nas redes sociais, o que que eu estou vendo, se realmente qual tipo de rotina está sendo vendida para mim, o quanto isso se encaixa de fato na minha vida, o quanto de fato eu gosto disso e quero, né, porque às vezes eu gosto e quero e não faço, ou o contrário, ou às vezes eu nem sei se eu gosto, se eu realmente quero aquilo, se eu só entendo aquilo como a rotina ou a vida de sucesso, da felicidade. Então, ter esse olhar também, entender que são pessoas, assim como você também, que estão ali, né, por trás do celular, da tela. Se elas agiriam dessa forma, se elas estivessem pessoalmente, eu sempre me faço essa pergunta e eu chego, às vezes, à conclusão que não, a maioria das pessoas não agiriam dessa forma, da forma que elas agem de forma rude ou, com uma sinceridade ou opinião muito forte o tempo inteiro. Então ter essa questão também de conseguir consumir ali os conteúdos que realmente façam sentido para você e de pessoas mais reais, né, que mostrem realmente como é mais real, que sejam mais, voltadas para a sua realidade ou para a realidade que você quer ter um dia, mas que seja ali uma coisa mais real, que mostre, né, os perrengues também, o que deu de errado. Então acho que isso ajuda a não ter mais uma cobrança, e mais alguma coisa para fazer pensar que você não consegue ou não está dando conta, né. Exatamente. E também a gente pesar um pouco o que a gente dá valor, porque acho que é isso que você falou, nas redes sociais a gente sempre vai atrás de quem tem dinheiro, quem está viajando, quem está fazendo tudo, mas no final, não que a gente não queira viajar, não queira ter dinheiro, mas no final tem algumas outras coisas menores que são tão mais gostosas e fazem tão mais sentido pra gente, né. Eu acho que é isso. Você quer complementar, Marilda, alguma coisa? Não. Então tá bom. E aí eu ia pedir para vocês, deixarem uma mensagem para as nossas telespectadoras, ouvintes, para quem estiver se sentindo sobrecarregada no momento, para quem escutar essa conversa e falar: "Nossa, me identifiquei, como que eu posso seguir a partir daqui?". Eu diria para uma das frases que eu gosto muito, é uma das frases bases da TCC, que é se questionar o que está passando pela sua mente, né, da abordagem terapia cognitivo comportamental. Então seria fazer essa pergunta quando você sentir que você está um pouco perdida, você sentir que você está sobrecarregado, que você de fato, né, estiver, uma exaustão física, exaustão mental, então você parar e pensar o que está passando na minha mente, para você voltar alguns passos atrás, né, que eu falei a questão de se eu estou correndo, por que que eu estou correndo, para que que eu estou correndo, né. Uma coisa é eu correr um dia ou outro, né, ou um período, assim, uma semana mais pegada, mas se eu estou o tempo todo, o ano inteiro, sempre correndo, sempre com muitas tarefas, com muitas coisas, é uma rotina insustentável, então parar para pensar o que está passando na minha mente, por que que eu faço isso, né, por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então dar atenção às suas emoções, o seu os seus comportamentos, os seus pensamentos, conseguir nomear essas coisas, ter pessoas, né, como a gente falou, de ter ambientes seguros, pessoas que você possa, falar também, e ter essa troca, né, pessoas que você se identifica também, que passam por coisas parecidas com você e você também possa ouvir e acolher do outro e se identificar e pensar: "Poxa, eu não estou sozinha". Acho que isso para as mulheres é muito bom quando você vê que outra mulher também passa por uma coisa como você, então ela também tem uma dor, também tem uma vulnerabilidade muito parecida com a sua, que a vida dela também não é perfeita, né, e que ela consegue seguir assim, então ter essa troca. E se você sentir que tá pesado demais e que já está te causando algum prejuízo, já está fazendo você ter
várias coisas, assim, que te atrapalhem, né, por um tempo, buscar também isso em terapia, né, tanto para você trabalhar ali de forma mais prática, quanto você trabalhar, assim, de forma mais subjetiva, então de você entender o espaço que você precisa dar para trás, o que você precisa organizar, se é a sua rotina, se é a sua mente, o que você precisa, se são as 2 coisas, né, o que você precisa fazer para ter ali aquele apoio para ter, uma vida mais funcional e mais próxima daquilo que você quer viver, né, mais próximo daquilo que vale a pena para você. Perfeito. Marildo? Bom, eu vou finalizar eu 100%, né, com a Larissa e reforçar, né, que acho que vivemos um momento em que se cuidar é extremamente necessário e possível, né, encontrar esses espaços. E ela comentou, né, que ela é da TCC e vou comentar sobre a psicanálise e vou finalizar indicando um filme que foi muito importante assim na minha formação enquanto profissional, enquanto homem, né, em sociedade. Tive contato com ele na formação ainda, né, junto com a minha orientadora, uma das grandes mulheres aí da minha vida, né, que ele basicamente é um filme sobre o ódio, né, direcionado às mulheres, e que a mensagem final do filme é basicamente algo do tipo: a a personagem principal ela sobrevive a um ataque de ódio, né, uma tentativa de feminicídio. E ela estava grávida. Aí a gente acompanha ela durante o filme até o final. Ela não tem essa criança, né? E a última frase dela no filme é que se for um menino, ela vai ensinar para ele o que é amor. Mas se for uma menina, ela vai ensinar para ela que o mundo também é dela, né? Então acho que resume bem o que é necessário enquanto estrutura, né, a gente trabalhar, né, em sociedade. E o nome do filme é Polytechnique, é um filme francês, né? Muito, muito bom. Fica a Ah, vou indicação aí. procurar. Uma baita indicação agora para finalizar o nosso episódio. Gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Agradecer também quem nos acompanhou até aqui pelo Spotify ou pelo YouTube e falar para as nossas telespectadoras, ouvintes, para qualquer mulher que esteja nos ouvindo, que possa se lembrar de que o cansaço ele não é fraqueza, pedir ajuda não é sinal de incapacidade e se priorizar não é egoísmo. E que esse mês, né, que é o mês de março, o mês das mulheres, ele seja menos sobre discurso e mais sobre respeito, escuta e cuidado verdadeiro, né? Esses são os nossos votos e a gente está trabalhando para isso também. Obrigada pela participação de vocês, viu? Imagina que eu Obrigada. agradeço.